Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um trechinho de um dos livros do espírito Hamed. O título do livro é As Dores da Alma, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Nesse livro, no capítulo Insegurança, nós temos importantes reflexões sobre como determinados comportamentos podem ser extremamente nocivos para o nosso crescimento, tanto nessa experiência da vida na matéria, quanto para o nosso crescimento espiritual. Hamed vai dizer o seguinte: os inseguros desenvolvem muitas vezes uma devoção mórbida em relação às causas e aos ideais, ou se associam a um parceiro forte e dinâmico para compensar sua necessidade de apoio, consideração e segurança. No primeiro caso, eles podem assumir diante do mundo a posição de crentes exaltados, querendo convencer todos de uma verdade que eles mesmos não acreditam. No segundo, buscam alguém que lhes corresponda ao modelo dos seus genitores, para que, novamente, venham a se nutrir da autoridade, decisão e firmeza que encontravam nos pais quando crianças. Nesse trecho, Hamed nos explica que a insegurança muitas vezes vai buscar refúgio em duas situações diferentes. A primeira, no apego a pontos de vistas fixos, pontos de vistas arraigados, que a gente considera como verdades absolutas, imutáveis inclusive, que na verdade não passam de grandes mentiras contadas pela nossa mente subconsciente para validar determinados comportamentos que nos impedem de seguir adiante e de fazer aquilo que a gente acredita e sabe que será bom para nós. Esses pontos de vistas fixos muitas vezes nem são nossos. Foram adquiridos ao longo da vida por pais, mães, situações de vida das mais variadas naturezas, experiências que nós vivenciamos e que a gente acredita que são assim e sempre serão assim. E a gente sabe que a gente vive num planeta marcado pela impermanência. Tudo muda o tempo todo. Tudo vai continuar mudando o tempo todo. Então, quando a gente se apega a pontos de vistas fixos, isso nada mais é do que uma forma da gente se bloquear para fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Na sequência, Hamed vai falar a respeito dessa nossa necessidade, também subconsciente, de que a gente precisa ter o apoio de alguém, que a gente tem que ter alguém por perto para fazer as coisas, que a gente tem que ter o amparo de pessoas, e que se esse amparo não existe, então eu não posso fazer. Então eu não tenho condição de seguir adiante, afinal de contas eu não tenho o apoio de ninguém. Essa é outra grande mentira que a nossa mente subconsciente nos conta para impedir que a gente vá adiante naquilo que a gente sabe que precisa fazer. A presença de pessoas ao nosso redor, nos apoiando nos trabalhos, ela é importante sim, ela é valiosa sim, mas ela não é preponderante, ela não é obrigatória para que a gente possa realizar as coisas. Se fosse, nós não teríamos tantas realizações maravilhosas feitas por pessoas, espíritos muitas vezes bastante iluminados e outros que nem tanto, que são como nós e que fazem grandes coisas, têm grandes feitos, grandes realizações e que estão aí conosco na jornada de aprendizado como qualquer outra pessoa. Hamed vai continuar dizendo assim: Kardec, discípulo de Jesus, pergunta aos instrutores espirituais: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? A espiritualidade elaborou a seguinte resposta: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Angústias morais podem ser entendidas como a fragilidade em que se encontram as criaturas inseguras, a sensação de mal-estar que sentem, por acreditarem que estão constantemente sendo observadas e julgadas, e também pela perpétua situação mental de vulnerabilidade diante do mundo. Nesse trecho tem duas coisas muito valiosas para a gente refletir. A primeira é a questão do julgamento, né? Quantos de nós não deixa de fazer coisas que a gente sabe que são importantes para nós com medo da avaliação externa, com medo do olhar repressor do outro, com medo do que as pessoas vão falar de nós? Essa é uma das coisas mais comuns e mais equivocadas que nós podemos fazer, porque, veja, você vai ser julgado. Se você fizer e der certo, você vai ser julgado. Se você fizer e der errado, você vai ser julgado. E se você não fizer, você vai ser julgado.
As pessoas têm esse olhar repressor, e quando você se submete a se colocar, a pautar a sua vida e as suas decisões a partir do olhar do outro, você está se colocando como um escravo do ponto de vista das outras pessoas. Hamed também fala sobre a questão da vulnerabilidade, que muitos de nós entendem como sendo algo que demonstra fragilidade, quando na verdade é o oposto. Vulnerabilidade é uma potência, é uma força que todos nós temos e que a gente costuma abafar porque, de novo, estamos reféns do olhar julgador dos outros. Quando a gente se liberta desse julgamento, a gente tem mais possibilidade de demonstrar a nossa vulnerabilidade. E ao demonstrar a nossa vulnerabilidade, a gente é mais íntegro, mais inteiro e, consequentemente, mais feliz. Hamed vai continuar dizendo assim: os inseguros não são assertivos. Em outras palavras, não se expressam de modo direto, claro e honesto. Omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. Esse é um problema muito comum também na nossa sociedade. Pessoas inseguras muitas vezes não fazem valer os seus direitos. E ao não fazerem valer os seus direitos, abrem mão de uma vida de mais conforto, muitas vezes de mais leveza, de mais tranquilidade, porque acabam deixando de lado condições de vida mais favoráveis que a própria regra de convívio social que nós estabelecemos permite a ela. E elas não fazem isso porque, de novo, tem medo do olhar repressor e do julgamento dos outros, ou medo de demonstrar a sua vulnerabilidade. Fazer valer os seus direitos não é demonstrar fraqueza, ao contrário, é demonstrar força, porque a nossa condição de convívio social lhe confere o direito de ter aquele tipo de benefício. Hamed segue dizendo assim: o título de Senhor de si mesmo poderá definir bem a segurança e a firmeza de Jesus Cristo. Suas palavras, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, ainda hoje ressoam, convidando todas as criaturas à autonomia espiritual. Realmente, o comportamento assertivo do Mestre e a sua significativa liberdade de expressão revelam franqueza em dizer o que pensava, segurança de olhar, ouvir e convidar qualquer um, independência de exprimir seus sentimentos com absoluta transparência, liberdade de pedir o que quisesse e coragem de correr riscos para concretizar tudo aquilo que acreditava. De fato, Jesus não teria realizado nada do que ele realizou se ele tivesse medo do olhar repressor e julgador das pessoas que com ele conviveram. E olha que Jesus foi julgado. Jesus foi julgado por tudo e por todos. E nem por isso ele abriu mão de se relacionar com doutores da lei, cobradores de impostos, ladrões, prostitutas, pessoas comuns da população, pescadores, trabalhadores de uma forma geral. Jesus não fazia restrição a nada e a ninguém. Estava aberto a tudo. Estava disponível para aquilo que o universo pudesse apresentar a ele. A tudo ele recebia com amor, com ternura, com sabedoria e com paciência. Características que para muitos de nós acaba muitas vezes faltando no dia a dia. Que nós possamos lembrar desse exemplo. Um exemplo que Jesus nos deixou. Seja o nosso dizer sim, sim, não, não. Para que a gente possa lembrar que a insegurança é um freio que a nossa mente subconsciente acaba colocando em todos nós para nos impedir de realizar aquilo que nós sabemos que será bom e que será contribuição para nós. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com aqueles que você sabe que poderão gostar desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.